Quem é o lateral do São Paulo que pode virar reforço do Corinthians? Vídeo de hoje do canal. Do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado. Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. Impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos R$300 mil por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis. O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. Ó, sobre o São Paulo sondar André Jardine. O São Paulo já sondou André Jardine, mas na saída do Dorival. Isso aconteceu em janeiro do ano passado, quando o Dorival foi para a seleção. Por agora, absolutamente nenhuma sondagem, tá? Tá pedindo para falar sobre reforços no São Paulo. São Paulo está em busca de 2 a 3 reforços. Um centroavante é prioridade, mas não vai vir ninguém com custo elevado, tá? Qual time tem mais lesões musculares no Brasil? Seria o São Paulo. Todo ano a mesma coisa. Brunão, não lembro qual pessoa de departamento médico de um clube de futebol me mandou uma relação extensa das lesões, um estudo bem legal, bem profundo, cara. E eu lembro que o São Paulo e o Flamengo tinham muita dificuldade, mas eu não confesso que eu não lembro quem mandou até para buscar esse estudo de novo, tá? O Severino Costa está dizendo que o Carlos Vinícius aceitou baixar o salário para fechar com o São Paulo por causa do Lucas Moura, que ligou para ele. Eles dois jogaram juntos nos tempos de Tottenham, tá? Eles formaram uma parceria e tal, mas eu não acho que o Lucas liga pro cara, ó, aceita ganhar menos aí. Não é assim que funciona, né? Mas vou mandar mensagem pro empresário dele. Vamos lá. Vamos ver se o empresário conta alguma coisa pra gente. Peraí. Você tá bem? Verdade que o Lucas Moura ligou pro Carlos Vinícius? Vamos ver pelo menos se houve esse contato, né? Aí depois a gente tenta descobrir se houve alguma novidade. Ó, o Palmeiras tem 3 laterais e ninguém fala. O Mike, o Marcos Rocha e o Gia. Eu também acho um desperdício. Embora o Mike esteja sendo utilizado numa segunda linha, né, mais avançado. Por falar no Mike, hoje surgiu a notícia, foi até o Danilo Lavieri quem publicou, que o São Paulo e que o Santos querem a contratação do Mike. O Santos por conta do Alexandre Matos, que havia trabalhado com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras, e o São Paulo por entender que o Mike seria uma boa solução para a lateral direita. Como o Igor Vinícius está indo embora, e o Cedric é a única alternativa, surgiria essa possibilidade do Mike, tá? Mas eu não estou botando muita fé no São Paulo, não. Hora de falar sobre o São Paulo, que pagou metade da dívida que tem com o Sassuolo em relação a Juan, zagueiro que está emprestado ao tricolor somente até 30 de junho, ou seja, até o fim desse mês. Venceu em março
o prazo para que o São Paulo quitasse essa dívida com o Sassuolo. O empréstimo custou 190 mil euros. O São Paulo não pagou, o Sassuolo levou o caso à FIFA e nessa semana o São Paulo conseguiu quitar 100 mil euros, pouco mais da metade da dívida. O Tricolor também prometeu fazer o pagamento dos outros 90 mil euros assim que o fluxo de caixa facilitar um pouquinho. Mas, apesar desse movimento feito pelo Tricolor, não dá para dizer que a prorrogação do empréstimo do Juan vai acontecer. São Paulo já pediu a permanência do atleta por empréstimo, o Sassuolo tem relutado com a ideia, até porque gostaria de vender o jogador, a opção de compra está estipulada em 27 milhões de reais. Para piorar a situação do São Paulo, o Botafogo levantou informações sobre o Juan, pedindo ao Sassuolo o empréstimo do jogador. A gente deve ter novidades nos próximos dias, o que você sabe é que o Juan, machucado, talvez não tenha condição de disputar a última partida antes da paralisação para o Super Mundial, marcada para a próxima quinta-feira. Só para completar sobre o São Paulo, queria contar que Mara Casares, ex-mulher do Júlio Casares e mãe dos 2 filhos dele, tem sido especulada no estádio, no Morumbi, como uma possível candidata à presidência do São Paulo. E ela gostaria de se lançar como candidata da situação. Não vejo a mínima possibilidade de Júlio Casares apoiá-la nesse pleito. Bora falar agora sobre São Paulo e Santos, de olho no lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras. O maior interessado é o Santos, até pela presença de Alexandre Matos. O Peixe tem enormes problemas com a lateral e o Matos conhece o Mike dos tempos de Cruzeiro e depois ele levou o jogador para o Palmeiras. Mike super identificado com o Verdão, mas com um contrato somente até 31 de dezembro ele tem perdido espaço. Na atual temporada são só 19 jogos, sendo 2 partidas no Campeonato Brasileiro. O Abel já disse que tem visto o Mike hoje mais como um ponta do que como um lateral direito. E especialmente imaginando que reforços vão chegar para o segundo semestre, para essa função de atacante de lado de campo, é de se imaginar que o Mike perca ainda mais espaço. A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o São Paulo ou para o Santos a partir de 2026, mas a ideia do Santos era contar com o Mike já a partir de julho. Resta saber se o Abel Ferreira topa esse tipo de acordo. Informação sobre o interesse do Peixe e do São Paulo foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri. Só para completar, vale contar que o Mike nem sequer saiu do banco de reservas contra Sporting Cristal e Cruzeiro, os 2 últimos jogos do Verdão. Entre salário, direito de imagem e luvas. Ele é bem avaliado no São Paulo, mas o São Paulo alega não ter capacidade financeira para fazer grandes investimentos nesse ano. Então o que o São Paulo pode propor é um contrato mais longo, pagando menos agora e com aumentos gradativos ao longo do tempo de contrato, tá bom? Como é que vão as negociações do São Paulo com o Marinacci? A pergunta é do Francisco Show. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, esteve nesse final de semana lá em Munique, assistiu ao jogo do Brasil, a final da Champions e depois conversou com o Marinacci. Eles estão tentando acertar os últimos ponteiros, mas, ao que tudo indica, no segundo semestre esse acordo será anunciado. Nicola fala um pouco sobre a negociação do São Paulo com o grego Marinacci e a conversa do Tricolor para a reforma do Morumbi com a W Torre. Bom, deixa eu até... Espera aí. Conversa do Júlio com o Marinacci no fim de semana. Estou tentando avançar. Vamos lá. Vamos começar por essa parte de reforma do Morumbi. Quando o projeto quando o acordo foi concebido, a W Torre ficou de buscar o dinheiro no mercado e, em troca, teria uma série de contrapartidas do São Paulo. Entre as contrapartidas imaginadas pela W Torre, a chave do estádio. Olha, a partir de agora, a gente vai buscar mais ou menos 800 milhões de reais para reformar o estádio, para rebaixar o gramado, para criar um anel inferior, cobertura e tal. Só que em troca, até porque a gente vai precisar de muito dinheiro, a gente precisa que vocês permitam que a gente, por exemplo, modifique o gramado para o sintético, que a gente decida quando vai ter show, quando não vai, que a gente passe a ter e ser dono de camarotes, de cadeiras, enfim, uma série de concessões que o São Paulo não gostou desde o princípio. Coisa piorou porque algumas semanas atrás, a W Torre entregou o projeto final para o São Paulo e o valor final da obra não é de 800 milhões, e sim de 1,5 bilhão de reais. E o que já parecia difícil, um acordo, se tornou quase impossível, tá? Então hoje dá para dizer que a chance de São Paulo e W Torre fecharem uma reforma do Morumbi ficou muito inviável, tá bom? Quer saber como é que está a negociação do São Paulo com o cara dos Vinícius? Não é uma negociação fácil, mas as conversas estão em andamento.
E o São Paulo ficou de fazer uma proposta oficial. E aí ele está perguntando se é verdade que a diretoria do São Paulo vendeu o Lucas Ferreira por 8 milhões de euros. Não. Quando o São Paulo foi renovar o contrato do Lucas Ferreira e garantir um bom aumento para ele, o São Paulo tinha uma proposta de 8 milhões de euros. Eu até achei que era da Alemanha, mas veio para mim a informação de que era um clube da Rússia. E o São Paulo descartou o negócio por entender que não tem como fazer uma venda do Lucas Ferreira por 8 milhões de euros. A pedida do São Paulo hoje é de algo na casa dos 20 milhões de euros. Acho que essa oferta não vai chegar. Mas os empresários dele estão trabalhando para que ele seja vendido ainda nessa janela por algo na casa de 15, 14, 16 milhões de euros, tá bom? O Ian Couto está treinando no São Paulo, tem alguma chance de ficar? Não, nenhuma. E assim, Bruno, tem acontecido com enorme frequência, tá? Especialmente para jogadores que ainda vão entrar em campeonato, por exemplo. Tem um Super Mundial de Clubes. Por isso que o Ian Couto, que pertence ao Dortmund, está treinando. O Andrei Santos, na semana passada, estava treinando no Vasco. O Gabriel Jesus está mantendo a forma e se recuperando de um problema no joelho no Palmeiras. Então, não entenda isso como qualquer possibilidade de negociação, até porque o Ian tem papel importante lá no futebol alemão e custa bastante dinheiro. E aí, família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas neste sabadão, para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, valeu? Já sabe, né? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, não segue para mais, até o próximo vídeo, vambora com tudo pra cima. Tchau, tchau, fui!